Olá a todos, bem-vindos a mais um Fórum Vascular. Nós vamos abordar o tratamento multifatorial da úlcera venosa crônica utilizando a escleroterapia com espuma associada a medidas de contenção, compressão e fisioterapia para a cicatrização precoce dessas enfermidades. A prevalência de úlcera venosa, ela perfaz 1% da população mundial. No Brasil, esse índice chega a 1,5%. Sendo a 14ª causa de invalidez temporária e a 32ª de invalidez permanente no meio laboral. As consequências disso são danos sociais e psicológicos para esses pacientes, sobretudo no seio familiar e no seu ambiente de trabalho, ocasionando uma diminuição da qualidade de vida e um custo muito grande para o sistema de saúde, haja vista o número de reoperações e de reabordagem com que esses pacientes se apresentam ao longo da vida. A situação atual é de internações, anestesias e ocupação de salas de cirurgias e leitos hospitalares, falta de atuação multidisciplinar, um follow-up inadequado, ou seja, um acompanhamento inadequado desse paciente, gerando recidivas e reinternações precoces e uma dificuldade técnica que pode ocorrer em pacientes com as ditas pernas hostis. As opções de tratamento que nós temos ultimamente vai desde o tratamento clínico, passa pela cirurgia convencional, o laser e a radiofrequência e a escleroterapia química, que pode ser na forma líquida ou espuma, objeto do nosso estudo. Em relação à literatura, eu trago 3 trabalhos que vão ao encontro do que nós estamos preconizando. O professor Walter Campos Júnior, da Universidade de São Paulo, na sua tese de doutorado, ele faz um estudo comparativo entre a escleroterapia com espuma e a cirurgia convencional no tratamento das úlceras venosas. E aqui cabem 2 observações importantes. Primeiro, em relação ao custo. A escleroterapia é um método de tratamento de baixo custo em relação à cirurgia convencional. Isso é muito importante, sobretudo no sistema público de saúde, pois se traduz numa técnica efetiva e útil para resolver um grave problema de saúde pública. Nesse estudo, ele observou uma cicatrização de 100% dos pacientes, aproximadamente, quando realizada a cirurgia convencional, e uma taxa de 91,3% dos pacientes tratados com escleroterapia. No entanto, a cicatrização da úlcera venosa poderia ter sido mais rápida, com a realização de várias sessões. Portanto, pode ser tão efetiva quanto a cirurgia convencional se o tratamento fosse sequencial. Esse trabalho do professor Peter Lawrence, publicado em 2012, reforça a associação de métodos para a manutenção da cicatrização da ferida e a redução da sua recorrência, notadamente nos pacientes C5 da classificação do CEAP. Observem, senhores, que quando ele mantém por mais de 3 meses a terapia de compressão nos pacientes operados com o quadro de C5 da classificação do CEAP, ele obtém uma efetividade, uma taxa de cicatrização, prolongamento dessa cicatrização muito maior quando comparado no grupo em que ele não fez a referida medida de elastocompressão. Mais recentemente, o professor Hag, um cirurgião vascular da Alemanha, ele propõe o uso de polímeros tipo PVC, tipo Opsite, tipo Tegaderm, associando então a escleroterapia com essa medida de contenção, visando um resultado tanto estético quanto funcional mais satisfatório. Apesar da casuística pequena, ele apresenta um bom resultado no seu trabalho, o que precisa ainda ser melhor avaliado pela literatura internacional. Na realidade, a teoria sugerida do mecanismo de ação da bandagem com filme de polímero não é diferente das demais medidas de contenção. Após a escleroterapia com espuma, toda medida de contenção ela vai em direção a comprimir essa veia, evitando ou diminuindo o volume desse coágulo químico residual e proporcionando então um acabamento estético mais efetivo quando comparado com os métodos não contensivos. O protocolo sugerido tem o objetivo de alcançar resultados positivos com baixo índice de complicações e recidivas da úlcera venosa. De que maneira? Promovendo a escleroterapia com espuma em tratamento direcionado ao território da ferida, associando ao uso da bota de Unna como contenção inelástica e medidas de contenção extrínseca com NASA e elastocompressão, ainda com fisioterapia, curativos e coberturas como proposto no tratamento multifatorial da úlcera venosa crônica.
A infraestrutura do ambulatório exige um ambiente que dê segurança tanto ao médico quanto ao paciente, e por isso é importante ter equipamentos de ressuscitação cardiopulmonar, carro de parada respiratória, iluminação adequada, um ambiente confortável, facilidade de remoção desses pacientes quando houver necessidade, o ecodoppler que se faz muito importante em todas as etapas do tratamento, e os escleroterápicos, o polidocanol 0,5%, de 0,5% a 3%, e a glicose hipertônica 75%, que são os que nós utilizamos no serviço. Quanto aos materiais, scalpes e abocates de tamanhos variados, torneiras de 3 vias, seringas sempre com rosca de 3 a 10 ml, o algodão tanto ortopédico quanto de dentista, o NASA, a bota de Una e o PVC ou Opticide ou THDerm, variando da disponibilidade no serviço. O mecanismo de ação do NASA, que nada mais é do que uma esteira de borracha porosa, tem o objetivo de manter a veia comprimida e permitir a oxigenação adequada da pele por ser uma tela de borracha espaçada entre essas tiras. Vocês observem aqui a malha, observem aqui a depressão que ela produz na pele e essas estrias aqui que facilitam e mantêm a boa vitalidade da pele durante o período de contenção. As indicações de tratamento nesse protocolo são CEAP C4, C5 e C6, varizes recidivadas com ou sem ressecção de safena, nas reoperações, nas contraindicações do tratamento cirúrgico e nas pernas hostis, ou seja, aquelas pernas de difícil abordagem cirúrgica, como os senhores estão observando nesses slides. A anamnese, exame físico, exames gerais, avaliação cardiológica, ela é obrigatória, como todo procedimento cirúrgico, um bom exame físico vascular, um ecodoppler, um mapeamento venoso muito bem feito, e eu destacaria aqui na avaliação cardiológica a preocupação com o forame oval patente. Particularmente, eu peço ao cardiologista que procure ou afaste essa patência do forame oval. Alguns colegas têm a preferência de pedir diretamente o ecocardiograma, mas eu acho que eu fico muito mais tranquilo com o cardiologista me dando um laudo, porque se tiver alguma intercorrência nesse sentido, eu vou estar protegido juridicamente, porque eu não estou só analisando um método diagnóstico, e sim um laudo de um profissional que é o responsável pela essa avaliação cardiológica de uma forma geral. Essa preocupação com forame oval patente, ela é sempre muito pontuada pelo Dr. Peralta, colega do Rio de Janeiro, em que faz questão de frisar que pede o exame para essa avaliação de forame oval em 100% dos seus pacientes. De uma forma didática, nós vamos colocando aqui para os senhores a sequência do que nós propomos como tratamento, e ela começa então com o mapeamento venoso, a identificação desses sítios de punção e o número de punções que serão realizadas, as punções propriamente ditas, e então nós iremos começar o nosso tratamento a partir daí. Feito isso, nós começamos então a injeção seriada da espuma, sempre no sentido distal para proximal. Cabe aqui duas observações muito importantes. A primeira, nunca fazer espuma em segmento venoso suficiente ou próximo de perfurante suficiente pelo risco de migração da espuma para o sistema venoso profundo. Você corre o risco tanto de lavar o seu material daquela veia que você está tratando, e em um segundo momento provocar até uma trombose venosa profunda e atrogênica pelo acúmulo desse material no lago venoso profundo, se ali ele tiver um endotélio um pouco mais exposto. A outra observação é o cuidado em injeções com muita pressão. Isso é importante porque quando você produz uma pressão, um jato na injeção do medicamento, esse medicamento pode refluir e atingir a microcirculação. E qual é a consequência disso? Quando você destrói ou provoca uma reação inflamatória exuberante na microcirculação, a isquemia de pele e uma úlcera iatrogênica pode ser possível nesse momento. E aí nós iremos estar fazendo exatamente ao contrário. Ao invés de tratar uma úlcera, está provocando uma lesão nesse paciente. E não é o que nós desejamos. Após o preparo da espuma de polidocanol,
E aí nós seguimos a técnica preconizada por Tessara, de 1 ml para 4 de ar ambiente, um volume total de 10 a 15 ml. E aí, com a perna pendente, injetamos 3 ml direcionando a espuma para a área da úlcera, como os senhores podem observar aqui no slide, logo aqui abaixo. Feita essa primeira injeção de espuma direcionada ao sítio da úlcera, nós elevamos o membro inferior ao máximo e esvaziamos essas varizes. Após isso, nós injetamos então 3 ml de espuma em cada sítio pré-determinado. O garrote distal, como os senhores observam aqui, ele tem um objetivo de evitar o deslocamento da ferida da espuma na área da úlcera. O proximal ele atua como marcador de controle da chegada da espuma nas varizes e retém a espuma no segmento a ser tratado. Em alguns casos, paciente mais magro, você tem essa facilidade. No mais, ele serve mais como um marcador de sítio de atuação entre os garrotes e que pode ser muito bem avaliado com ecodoppler se ele estiver disponível na sala. Após as injeções seriadas, como colocado anteriormente, nós voltamos a colocar essa perna de forma pendente, fazendo então os últimos 3 ml de espuma acima do garrote distal, liberando o mesmo logo após. O objetivo aqui é fixar a espuma nesse território venoso, varicoso, e no segmento distal da safena, insuficiente caso ela se apresente nesse paciente. Finalizada a injeção do agente escleroterápico, nós retiramos todas as punções e iniciamos ali naquele local uma massagem com polissulfato de polissacarídeo associado ao piquenogenol para distribuir a espuma nos leitos varicosos. Isso pode ser feito tanto manualmente ou com o auxílio do probe do ecodoppler, que facilita o direcionamento para aquele território que você está tratando. Após essa etapa, então, nós colocamos o paciente em decúbito dorsal e após retirar o garrote distal, começamos a colocar a bota de unha. E aí segue a forma clássica. No pé, o enfaixamento em 8, como os senhores estão observando aqui, e na perna, com sobreposição de 50% da malha, ascendendo até aproximadamente 5 centímetros da articulação do joelho, notadamente abaixo da tuberosidade da tíbia. Bem, senhores, e aqui eu apresento a nossa pequena contribuição a essas formas multifatoriais do tratamento da úlcera venosa crônica, em que nós utilizamos essa malha de borracha, que nós carinhosamente chamamos como NASA, e de que maneira? Ela é colocada exatamente interposta entre as camadas da bota no trajeto venoso. O objetivo aqui é muito claro, de diminuir esse coágulo químico provocado pela espuma, e com isso eu deixo de invadir esse paciente com punções e às vezes drenagens com indicação até de anestesia local para que se faça uma pequena incisão com bisturi, e isso traz um desconforto muito grande e uma morbidade muito grande, mesmo que ambulatorial, na forma de acompanhar esses pacientes e promover uma melhor efetividade. Então ela tem uma função muito importante, os resultados são muito interessantes quando você associa esses métodos e praticamente a gente diminui aí em 80% a indicação de se drenar esses pacientes de forma seriada até resolução total do quadro da úlcera. Então aqui para os senhores, de maneira bem didática, a forma como nós utilizamos essa malha. Ela tem uma facilidade de poder cortar e realinhar quando necessário, evitando com isso que essa dobra machuque ou incomode o paciente, visto que ele irá ficar com isso aqui com o tempo não inferior a 7 dias, e é importante então o conforto e a efetividade estarem associadas no método. Nós utilizamos o PVC para cobrir a bota, fazer uma interface entre a bota e a meia elástica e ainda ajudar na higienização do paciente, sem ter que tirar nenhum dos artefatos que nós estamos utilizando. O uso de meia elástica de baixa elasticidade ou média compressão tem 2 objetivos. Primeiro, alívio sintomático, segundo, conforto visual. É importante ressaltar que essa troca de material só pode ser realizada com um mínimo de 7 dias. Salvas intercorrência que possa acontecer nesse período.
E isso não impede o paciente de tomar banho. Ele pode fazer a sua higiene protegendo a perna ou, caso molhe a meia, secar com ventilador ou mesmo com um secador frio à distância. Importante ressaltar que essa troca tem que ser de 7 em 7 dias. Bom, a nossa casuística com esse protocolo, ele se dá em 172 pacientes, onde nós selecionamos 60 tratados com a técnica proposta de agosto de 2016 a junho de 2017. E aí cabe uma ressalva de com e sem o PVC. Mas a taxa de redução da ferida ou cicatrização efetiva nesses 60 pacientes foi de 91,5% e elas permanecem fechadas até essa última avaliação. Alguns casos de pré e pós-tratamento para ilustrar a metodologia. Então, a primeira foto à esquerda, nós temos o mapeamento do paciente. Na segunda, um momento antes e após a escleroterapia. E, ao final aqui, o aspecto da ferida antes e após 15 dias de tratamento. Notarem abaixo a forma correta de se utilizar o NASA interposto entre a malha da bota de una. Um outro caso, para ilustrar uma perna hostil, já com a contração desmógena e anquilose associada, em que não seria possível uma boa efetividade se não tivesse uma fisioterapia associando a esse método de tratamento. Então aqui, da esquerda para a direita, a evolução do quadro do tratamento e o resultado final nessa evolução. Essa ferida ainda não está completamente cicatrizada, mas com redução de mais de 90% dela, com 30 dias pós-tratamento. Outro caso bem interessante, paciente com 6 cirurgias de varizes ao longo de sua vida, com varizes recidivadas de forma bastante exuberante e que se apresentou no ambulatório com uma úlcera venosa e com uma varicorragia ativa. Nós então iniciamos o tratamento. Essa foto do meio, ela vem demonstrando a retirada de todo o material, e abaixo com 7 dias, e ao final de 15 dias, o paciente estava completamente cicatrizado a sua úlcera e os seus lagos venosos bastante diminuídos. Mais uma forma aberrante de varizes de membros inferiores, praticamente uma tumoração na perna desse paciente, e à direita o resultado com 7 dias pós-tratamento. Nesse diapositivo eu trago para os senhores uma contribuição do Dr. Daniel Coutinho, de Cuiabá, em que ele utiliza o NASA no seu tratamento, e com isso ele apresenta aqui como resultado pós-operatório, com 30 dias, uma efetividade do método utilizado por ele. Algumas complicações a serem evitadas ou diminuídas utilizando essa técnica. Possíveis causas. Primeiro, baixa elasticidade e aumento da tensão. Está relacionado diretamente com coágulos químicos e fluidos. Agora, quando a microcirculação é muito ruim, como vocês podem observar aqui nessa região do tornozelo, nós praticamente não temos músculo, né, nessa área articular. E exatamente por não ter grande quantidade de músculo e tecido, nós também temos uma certa diminuição da microcirculação nessa área. De maneira que quando você faz uma injeção de alta pressão e essa microcirculação sofre um processo inflamatório ou um processo de agressão, o resultado aí é uma vasculite química microcirculatória, e com isso podendo muitas vezes aparecer uma úlcera iatrogênica pelo método que você utilizou. Outra situação, ausência de compartimento muscular, limitação de movimentos, perfurantes insuficientes PEV na perna. Essas 3 situações contribuem bastante para o aumento do coágulo residual. E o que nós sugerimos? Primeiro, drenagem precoce. Com 7 dias nós já instituímos essa drenagem. Por quê? Porque é muito mais tranquilo para se fazer uma nova injeção do que se tirar um coágulo residual
de forma um pouco mais tardia. E aí eu digo e faço uma relação sempre com a colecistite, né? Colecistite aguda, você faz uma ressecção imediata a partir do diagnóstico, ou você deixa esfriar o processo inflamatório e vai mexer com o processo cirúrgico, para trabalhar esse processo cirúrgico em torno de 40 a 50 dias. E é o que nós fazemos aqui quando relacionado a coágulos químicos. Ou nós drenamos precocemente, ou então nós fazemos essas drenagens um pouco mais tardio, com cerca de 30 dias, em que esse material já está liquefeito o suficiente para promover uma boa drenagem, sem a necessidade de eu abordar cirurgicamente, com incisão, que é exatamente o que nós estamos tentando evitar com o tratamento da escleroterapia com espuma. A conclusão que nós chegamos é que técnicas utilizadas de maneira combinada apresentam resultados promissores e uma ótima eficiência na cicatrização dessas feridas. E que é necessário maior follow-up, maior acompanhamento para definir as taxas de recidivas e as reintervenções quando necessário. Eu agradeço a oportunidade de participar desse fórum e destaco que esse procedimento é uma prerrogativa exclusiva do cirurgião vascular. Procure sempre um profissional credenciado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Mais uma vez, muito obrigado.